Pessoal, boa tarde, quase boa noite já, né? Meu nome é Estevão, eu sou médico, estratégia de saúde da família aqui do DF mesmo, lá na UBS Itapuã, na região leste de saúde. Já conversar um bocadinho sobre esse título bem longo, modelo visual de receituário, para educação continuada e capacitação de cuidadores, para diminuição de erro medicamentoso e melhoria de adesão, tratamento para hipertensão e diabetes, unidade de laboratório da planificação pelo CONAS. Que é um título bem longo, para a gente simplificar, vamos conversar da receita simples. De todo jeito, lá no Itapuã, a gente é a unidade de laboratório da planificação. E a planificação é, aqui no DF, esse processo apoiado pelo CONAS, para a gente conseguir organizar a rede de saúde a partir da atenção primária, focado principalmente para risco cardiovascular, hipertensão e diabetes, e a gente conseguir ser esse modelo de tratamento para todo o Distrito Federal. Para começar, uma imagem que vale por 1000 palavras, a nossa proposta é de um modelo visual de receituário que consiga separar os medicamentos por período do dia, para ficar mais rápido e fácil de conseguir identificar, pelas cores, fazendo paralelo com essas liguinhas coloridas, quais remédios têm que ser tomados em quais períodos do dia. Para cenário sem impressora também, para a gente conseguir fazer esse meio termo de virar realidade na vida do usuário, qual remédio tem que ser tomado em qual horário. Seja feito à mão na hora, seja com modelo prévio, levado já impresso para visita ou para grupo. Então, de todo jeito, a inovação é da gente conseguir sair do consultório mais do que com a prescrição de letra ilegível, ou mesmo impressa, com posologia de horário confusa, de 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12. Inovação da gente conseguir chegar na realidade do dia a dia do usuário e na casa dele tornar mais fácil o uso desses remédios. Inovação da gente conseguir aumentar a segurança, também para quem prescreve, mas principalmente para quem vai usar a medicação. Nosso cenário inicial é esse daqui, um cenário de vulnerabilidade. Um usuário acompanhado pela equipe, a sacolinha de remédio dela, tudo muito misturado, bagunçado, um cenário de risco, para a gente conseguir chegar nesse meio termo, que fica melhor tanto para quem prescreve quanto para o usuário. A gente está no Itapuã, na região leste de saúde, uma das regiões mais vulneráveis aqui do DF. Começou como uma grande invasão, uma das maiores das Américas, no final dos anos 90. E nessas fotos de 2001, dá para a gente ter noção da vulnerabilidade que era do Itapuã. E mesmo que tenha algumas melhorias, o que mais preocupa no Itapuã não é o grau de calçamento das ruas. Esses dados aqui trazem muito mais preocupação. Quando a gente vai falar de ensino fundamental incompleto, a gente está falando de quase metade da população. E para os responsáveis de domicílio, mesma coisa, mais da metade com ensino fundamental incompleto. Para a gente ter noção de faixa etária, 10% de aposentados, e desse geral, a gente fala de população com necessidade especial, com 38% com dificuldade visual e quase 10% com dificuldade cognitiva. Vendo um geral de atividade extracultural, a gente tem 95% da população que não frequenta museu, teatro, biblioteca, 82% que não frequenta cinema e 98% da população que não tem nenhuma atividade extracurricular. Vendo para a leitura, por exemplo, a gente fala de 76% das pessoas que não leem nenhum livro por ano. E de quem lê, a maioria lê no máximo 1 ou 2. Isso preocupa muito, porque onde a gente semeia leitura, as ideias florescem. E no cenário de vulnerabilidade, igual a gente fala do Itapuã, tanto de vulnerabilidade social quanto de violência financeira, as boas ideias fazem muita falta. Bom, a unidade de laboratório da planificação, igual a gente já conversou, o documento Brasília Saudável, de 2016, com esse foco para risco cardiovascular e tratamento para hipertensão e diabetes, principalmente. A planificação está numa fase de expandir para o restante da região leste, agora aqui no DF, e de espalhar para todas as regiões, sendo que a gente está focado em reduzir principalmente o que traz mais morbidade, mortalidade e custo. Reduzir infarto, derrame, diálise, amputação e cegueira, especialmente para quem tem mais risco. A gente está falando de analfabetismo total funcional, polifarmácia, baixa acuidade visual, rede de apoio fragilizado, porque são essas pessoas que, além de ter mais comorbidade, causando impacto de doença lesão de órgão-alvo, também são as que sofrem com erro medicamentoso. A gente está falando de mais de 7 mil mortes por ano e mais de 1,5 milhão de eventos adversos evitáveis só nos Estados Unidos, com 70% das prescrições causando por inadequação na prescrição. Na atenção primária do Brasil, a gente vê que quem mais sofre é quem tem vulnerabilidade social, baixa renda e baixa escolaridade, principalmente para quem tem mais de 40 anos e doença crônica não transmissível, como hipertensão e diabetes para quase 70% das pessoas. A gente tem registrado o possível do processo. Algumas fases, a gente tem um canal na internet também para registrar essas fases da planificação, e uma delas, a respeito da receita simples. E a gente está falando de um cenário de sensibilizar e capacitar o prestador de serviço em saúde, para a gente conseguir desenvolver as habilidades essenciais para levar para a população o que ela precisa. E falando de educação permanente, é o retrato de conseguir desenvolver o conhecimento que a gente precisa com base na realidade do dia a dia, esse cotidiano das experiências que os atores envolvidos estão vivenciando, para a gente conseguir ter as perguntas e as respostas adequadas para a nossa população.
De todo jeito, é nessa linha que é o meu mestrado também na Universidade de Brasília. Eu trabalho com a validação desse modelo visual de receituário. E a gente tem andado conforme possível, enfrentando as dificuldades de espaço, falta de consultório, usando espaço de grupo, debaixo de tenda, para registrar dentro do possível no dia a dia o que tem acontecido dentro e fora de consultório. De todo jeito, a gente não é só a unidade de laboratório da planificação, a gente recebe também os alunos da Universidade de Brasília, a residência multiprofissional, os alunos do internato de medicina, no último semestre, que passam um mês com a gente, e de forma intermitente, graduação de farmácia e saúde coletiva. A gente recebe outros servidores da região leste que também passam para conhecer o serviço, e a gente tem parceiros em outras regionais do DF e até outros estados do Brasil. E dentro de qual serviço? Essa aqui é uma foto do meu perfil de atendimento para a demanda programada e não programada, que eu queria chamar a atenção a esse perfil das principais comorbidades. A gente está falando de 1/3 dos atendimentos para hipertensão e diabetes. E dentro desses usuários, os que a gente mais investe nosso esforço e foco são os de risco alto e muito alto. Porque nesse cenário geral, a gente está falando, então, de atendimento de hipertensão e diabetes com risco cardiovascular aumentado, numa unidade de laboratório da planificação, na fase da receita simples. Esse é o nosso cenário inicial. Podemos começar a partir de agora. Pode marcar o tempo. Brincadeira. Então, vamos ver um bocadinho dessa evolução da receita simples desde fevereiro de 2016, quando a gente começou. O que a gente está falando, então, é para poder pegar desses modelos que saíam do consultório, vendo o Sol e a Lua do lado de cada princípio ativo e evoluindo para conseguir ver os princípios separados por período do dia, deixando espaço para a prescrição original ou para tentar anotar os eventos adversos evitáveis. A gente até tentou colar os comprimidos na cartela, não deu tão certo em termos de tempo e de sustentabilidade de tempo, porque os comprimidos acabavam caindo também. A gente deixou numa folha 4, com a letra maior, tentamos deixar de uma forma visível e mais útil para sair pronto do computador, de uma forma que ficasse agradável de ver qual o período do dia, qual remédio a ser usado, com espaço para o princípio ativo, relação com a refeição e até as cartelas escaneadas, que não deu para manter, porque quando muda a licitação, quando muda o fornecedor ou lote, também pode mudar o formato da cartela. Ficou insustentável de manter esse banco de imagens. E esse cenário, para sair do computador bonito e impresso, é muito bom, mas não serve para todo mundo. Tem muita gente que não tem impressora. A gente teve também uma proposta de trabalhar com carimbo de madeira, ou com carimbo automático também, para a gente conseguir esses formatos grandes e que ficassem visíveis, para chegar no meio termo de custo-benefício, onde a gente conseguisse sustentabilidade de tempo e de recurso. E sair, a receita bonita do consultório é muito bom, mas também não resolve tudo. A gente precisa que vire realidade no dia a dia da pessoa, na casa dela. A gente trabalhou nisso também. A gente tentou mexer por um tempo com caixa de ovo para deixar os comprimidos recortados, preparados em cada espaço, que também teve dificuldade parecida com de colar o comprimido na cartela, em termos de tempo, mas também com o agravante de que podia misturar, mesmo botando a fita crepe em cima. E esses comprimidos recortados, eles não estão individualizados, não tem o princípio ativo, data de fabricação nem de vencimento, não tem um lote. Não ficou sustentável. A gente foi andando e tentou outras propostas, até de andar com um saquinho de din-din para deixar esses comprimidos separados. Usamos um adesivo colorido que também caía e a gente chegou no melhor modelo, que é de poder usar nessas liguinhas coloridas envolvendo cada cartela para saber qual que é o horário que a medicação tem que ser tomada. Para a gente poder usar de tudo isso, e essa foto me marca muito, porque a gente fez no final de um período da unidade, do lado de fora, na cadeira que a gente comprou, mesa que a gente comprou, no meu computador, com os minutos disponíveis para o projeto poder andar. Para a gente voltar no cenário inicial, para aquela usuária, com os remédios misturados, um cenário de muito risco, pessoa com retinopatia diabética, com catarata, com baixa acuidade visual, analfabetismo funcional sem rede de apoio de cuidador. Esse é um retrato de muita gente no Brasil. E a gente conseguir, com esses minutos disponíveis de visita, 5 minutinhos para pegar e botar as liguinhas coloridas e receita simples, é isso. É o usuário-alvo conseguindo ficar mais simples e mais seguro. E o quanto mais simples e mais seguro? Esse monitoramento e avaliação, para a gente conseguir ver o efeito no tratamento e controle de comorbidade, diminuição de erro medicamentoso e aumento de adesão, não tem como fugir de ser um trabalho em equipe. A gente está falando desde visita com agente comunitário de saúde nas casas até os grupos de autocuidado semanal que a gente tem na unidade, mais vazios ou os mais cheios, para a gente conseguir, dentro e fora de consultório, trabalhar com a equipe de saúde da família, sendo um trabalho multidisciplinar. Não tem como fazer sozinho. E desse geral, na mesma linha do mestrado também, para a gente ter essa força acadêmica da UNB, ajudando no monitoramento e avaliação nas fases de agora e de depois, do mestrado e do doutorado. Porque a gente tem registrado com a validação do processo para avaliação de impacto e para expansão para outros serviços, além do cenário da planificação.
De toda forma, a gente tem uma oportunidade muito grande agora no DF de ajudar a fortalecer a estratégia de saúde da família. A gente tem usado os espaços possíveis, tanto registrando, deixando na internet, quanto com reportagem de TV, jornal impresso ou digital, entrevista no rádio, e inscrevendo para os prêmios. A gente ficou em primeiro lugar de atendimento ao cidadão na Mostra de Experiências Inovadoras do Governo do Distrito Federal em Nova Brasília e na Mostra de Experiências Inovadoras do SUS, DF. Para a gente conseguir capilarizar as ferramentas e levar essas sementes de ideia para frente, igual nesse espaço aqui, para poder levar serviços Brasil afora e até com a OPAS para fora do Brasil. Porque, no final das contas, usando as parcerias que a gente tem de saúde da família aqui no DF, e até na Semana Universitária da UNB, a gente está falando da trajetória de uma ferramenta que é reconhecida e premiada, e que tem passado e tem presente, mas que a gente acredita que tem muito futuro também. Quando a gente vai falar do próprio laboratório de inovação, pegando o símbolo, vendo do Brasil, a gente tem muita coisa que daria para fazer Brasil afora. Quando a gente vai falar de doença crônica não transmissível e de morte em 2017, 73% relacionado com DCNT, quase 1 milhão de mortes, falando de prevalência de diabetes, 7%, e de hipertensão de 20%. É uma multidão de usuários com alguns problemas que podiam ser resolvidos com prontuário eletrônico. Falando de SUS-AB, de prontuário eletrônico cidadão, a gente está falando de mais de 2 mil municípios, mais de 11 mil unidades e mais da metade da população em 2016, com números crescentes em 2017 e 2018. São milhões de procedimentos, milhões de consultas e milhões de visitas. E uma economia que vai além da parte orçamentária, mas que também é de tempo, inclusive na prescrição. Porque esses dados que a gente coloca no SUS, eles já serviriam também para a gente conseguir lançar com um botão de distância e transformar numa receita simples, para a gente conseguir, com mais estrutura ou com menos, chegar no dia a dia da pessoa, para a gente conseguir economizar tempo e ganhar tempo de contato humano dentro do consultório e parar de perder tempo com papelada. Porque, de toda forma, esse tempo de um projeto que está em evolução, a gente já teve muita coisa que andou para trás, que fica em ajuste, porque a gente tem um futuro que dá para conseguir fazer ajustes, chegando no Brasil inteiro pelo SUS, que é de planos audaciosos. Tem a via de comunicação com ministérios, grupos de trabalho oficiais, mas esse espaço aqui também é um espaço de ajudar a capilarizar essas ferramentas, de ajudar a semear a ideia, Brasil afora e até fora do Brasil. No geral, eu sempre deixo o meu muito obrigado para os usuários que fizeram parte dessa trajetória, e aqui representando na foto meu bisavô, que teve um infarto no começo de 2016. Os cuidadores tinham muita dificuldade de dar os remédios certos na hora certa. E o que serviu em casa de receita simples também serviu na UBS. Meu muito obrigado para os colaboradores, que com mais ou menos tempo, mais ou menos estrutura, ajudaram a levar o projeto, seja embaixo de tenda, seja em congresso internacional. Deixo meu muito obrigado para os servidores da unidade, os autores dessa apresentação, que somos esses, que vai estar disponível amanhã à tarde no canal da unidade também, quando a gente vai postar. E a parte principal é essa, mas ainda tem uns minutinhos. Eu vou aproveitar esses minutinhos. Para deixar 2 entrevistas aqui, são muito curtas, uns 30 segundinhos cada uma da receita simples. Está sem áudio? Eu deixei... Tá com áudio aí? Eu deixei elas abertas aqui também para botar no microfone, caso desse errado. A impressora colorida e os cartuchos usados no consultório ele mesmo comprou. A ideia da receita está no projeto de mestrado que o médico desenvolve na Universidade de Brasília e já foi parar até em outros estados, como Goiás e interior de Pernambuco. Uma das pacientes do Dr. Estevão é a dona Arlinda. Ela tem pressão alta e diabetes e todos os dias tem que tomar 9 tipos de remédios. Tá bom, melhorou foi muito, né? Tomo de manhã cedo, certinho. E tomo de noite, certo? Ótimo. Temos 1 minuto e 38 ainda, né? O seu João toma 7 medicamentos por dia e até criou uma técnica para não esquecer. Eu mesmo escrevi em cada uma delas, das embalagens, o horário que eu tinha que tomar remédio, 3 vezes por dia. Então, se eu confundir, aí eu posso tomar errado e posso ter problema de saúde. Foi pensando em pessoas como o seu João e por ter passado por um problema parecido na família que o Dr. Estevão criou um método para ajudar esses pacientes a tomarem remédio direitinho. São condições de hipertensão, diabetes, gordura alta no sangue. É uma maratona que é cansativo de você aguentando mês depois de mês, os mesmos remédios, um monte de remédios, fica confuso, fica cansativo. Então esse cuidado fortalecido de quem está se tratando é o que deixa da pessoa de ser só o paciente que vai receber tudo, para ela ser uma parceira nesse autocuidado. É assim que os pacientes que tomam diversos medicamentos recebem as instruções. Cada cartela de remédio tem uma liguinha colorida e a mesma cor
é pintada no papel, ao lado das indicações de como e quando o comprimido deve ser tomado. Ao invés de uma receita tradicional, o modelo é lúdico. Tem desenhos de sol, lua e um prato de refeição para simbolizar o período após o almoço. Tudo isso para reforçar a importância do tratamento feito corretamente. São efeitos que têm um retorno muito positivo por um custo muito baixo. Para as pessoas certas, do jeito certo, acho que o impacto pode ser muito benéfico. A dona Maria de Lourdes é paciente do Dr. Estevão e tem os medicamentos todos separadinhos em casa, cada um com sua liguinha colorida. Agora o que eu não faço mais é esquecer, né, e confundir os remédios, os horários dos remédios. Isso eu não faço mais, porque antes fazia. Antes eu esqueci. Essa é a receita simples. Obrigado, pessoal. Estevão, já vou te dar. A gente agradece muito e parabeniza. Eu vou deixar o microfone para te dar o abraço direito.